E aí, pronto para começar nossa aula de Lightspeed Cache? Hoje nós vamos conhecer as configurações, como instalar o plugin e também quais são as configurações básicas ali que a gente precisa fazer, se atentar quando a gente está instalando, configurando Lightspeed Cache, para que o seu site fique bem configuradinho, para que ele fique bem rápido. Então, vamos lá, passo a passo. Eu estou aqui já com o WordPress aberto na tela e deixa eu acompanhar aqui com vocês. Então, primeiro de tudo, eu vou fechar aqui alguns anúncios que estão aparecendo. Esse site aqui está instalado, nós vamos apresentar o site para vocês. Então, esse site aqui, um blog simples, tá? Tem aqui algumas imagens, alguns conteúdos. E por se tratar de WordPress, seja Elementor, seja Gutenberg, a otimização vai ser a mesma, beleza? Então, o site que a gente vai otimizar é esse aqui. Vamos voltar aqui para o painel, a gente vai aqui na parte de plugins. Nós vamos vir aqui em adicionar plugin. Nós vamos então procurar por Lightspeed. E aqui temos o Lightspeed Cache, vamos instalá-lo. Ativar o Lightspeed Cache. E aqui temos o Lightspeed Cache instalado já. Primeiro de tudo, eu tenho que te falar que essa parte de configurações aqui, tá? É somente do cache. Então, quando você coloca ali em configurações direto na página de listagem de plugins, é somente do cache. E aí eu vou te explicar um pouquinho mais sobre como é que funciona o cache aqui, tá? Primeiro passo, ativar cache. Então, essa opção aqui é para já ativar o cache. Eu não recomendo começar ativando essas opções. Por quê? Porque nós vamos primeiro configurar os recursos de otimização de página, entender quais eles são, e aí depois, por último, nós vamos configurar o cache, entender o que é o TTL, entender como que funciona a limpeza de cache, a parte de exclusões, a parte de ESI, o que é esse ESI, para que eu posso utilizar isso, a parte de cache de objetos, o que é e como que eu faço para utilizar, navegador também, e aqui a parte avançado, o que eu posso fazer na parte avançado, tá? Depois a gente vai ver o que? A parte geral, que é atualização automática, chave de domínio, o Quick, CDN, como que a gente faz para configurar. Você pode usar também o Cloudflare junto com o Lightspeed Cache, os dois vão funcionar. Nós vamos ver a parte aqui de CDN, que é onde eu falo sobre o Quick, e aqui também você pode utilizar também o Cloudflare. Então tem duas opções aqui, vou mostrar como que você vai utilizar tanto o Cloudflare quanto o Quick, as duas opções. Vamos ver a parte de otimização de imagem, o que dá para fazer de otimização de imagem no Lightspeed, tá? Isso aqui é interessante, é bem bacana. Temos a parte de otimização de página, que vai ser a parte de CSS, JavaScript, HTML, configurações aqui de mídia, onde a gente vai tratar sobre lazy load, VPI, o que é esse VPI? É um recurso novo do Lightspeed Cache, exclusões de mídia, localização, ajustes e aqui ajustes de CSS também. Depois nós vamos ver a parte de banco de dados, então o que você pode fazer em relação a banco, otimizações de banco de dados que o Lightspeed Cache nos permite fazer. Nós vamos ver a parte de rastreador ou crawler, o que é isso, como que ele funciona e como que eu configuro para que meu site tenha um cache gerado automaticamente. E depois vamos ver também a caixa de ferramentas, tá? Todo esse conteúdo aqui nós vamos ver aba por aba, opção por opção, dentro desse treinamento de Lightspeed Cache. Para começar, nós vamos voltar aqui no painel. Essa é a primeira parte do Lightspeed Cache. Aqui a gente consegue ver tudo que está ativado, CSS crítico, CSS único, status rastreador, e VPI, que eu comentei ali para vocês, que é a imagem de viewport, resumo de otimização de imagens, pontuação do PageSpeed, não está sincronizado nesse momento, tempo de carregamento da página, e nós temos aqui também as pré-definições. Pré-definições, a gente tem aqui otimizações básicas que a gente pode testar, somente com cache, otimização de imagem, cache para celular. Temos a parte avançado, que já vai englobar aqui atraso de JavaScript e alguns recursos mais avançados, que podem ocasionar numa quebra do seu site. Temos o agressivo, que vai fazer todas as configurações possíveis de otimização, e esse aqui a tendência é bem alta de conseguir quebrar o seu site, tá? E temos o extremo. Extremo é tudo que dá, tudo que é possível de otimizar, ele vai otimizar, porém, nós temos aqui que tomar o cuidado para que algumas configurações do Lightspeed Cache não venham a prejudicar o funcionamento do site. Muitas vezes um menu de mobile, muitas vezes um slider que para de funcionar, algum recurso que para de funcionar. Então, essas configurações aqui é interessante? É porque nos dá tempo, nos dá um ganho de tempo. Porém, algumas vezes
elas podem quebrar. Então, por isso que é importante entender passo a passo da configuração, tanto do cache, quanto otimização de página, quanto banco de dados, entender o que é cada uma das opções. Entendendo essas opções, você vai entender o que está quebrando e você vai conseguir ser apto aí a corrigir esse problema, beleza? Então, essa parte aqui inicial, como instalar o Lightspeed Cache, a gente vai começar a parte de configuração. Na parte aqui geral, nós temos a parte de chave de domínio, modo visitante, otimização de visitantes, que é algo que a gente vai falar sobre, IP de servidor, notificações. Tá? Aqui tem um detalhe importante, quando a gente fala de modo visitante, é que o Lightspeed Cache tem alguns recursos para entregar uma melhor experiência para alguns tipos de navegador. Nesse caso aqui, Headless Chrome, Google, Pingdom, GTmetrix, Lighthouse. Não aconselho você usar isso aqui, porque você vai estar enganando o usuário e a si próprio. Então isso aqui não é interessante, tá? Mas eu vou te explicar como que isso aqui funciona e também como que funciona essa parte de IPs aqui. Porque você pode ir para cada pessoa que vai acessando, pode ir acessando esses IPs e essa pessoa vai ter uma experiência diferente. Eu não recomendo utilizar isso aqui, mas eu vou te mostrar como que você vai fazer para utilizar. E aí, logo, nós vamos começar a mexer com otimização de página, otimização de imagem e entendendo quais são os recursos. A gente vai começar logo na próxima aula com otimização de imagens. Eu estou te aguardando na próxima aula.